Você considera hoje que você é um vencedor ou um perdedor? Ou você está ali no empate? Independente da sua resposta, eu quero que você só volte a me ouvir quando você tiver clareza sobre o que é hoje vencer na vida para você. E talvez daqui a uma semana essa conotação tenha uma alteração. E aquilo que parecia ser algo surpreendente para você pode se tornar mais um capítulo da sua história. Eu peço para que você faça uma reflexão profunda sobre o que é referência para você. Como hoje você se enxerga dentro de um contexto vencendo na vida. E eu sugiro que você pegue o seu bloco de notas, o seu caderninho que já te acompanha nos inúmeros episódios que você vem ouvindo e vem fazendo registros, e você coloque ali de forma clara o que representa vencer na vida para você. E aí, eu sugiro que você volte para cá. E nós vamos juntos construir uma consciência sobre uma jornada que vai te conduzir a um caminho de vitória para a vida. É importante você ter essa clareza, porque sem ela, você começa a usar referenciais que talvez não façam parte da sua existência, mas talvez tenham o compromisso de agradar um pai, uma mãe, desejem atender a expectativa de um marido ou de uma esposa, e não necessariamente tem uma referência do que representa a vitória para você. Nos meus atendimentos dessa semana, eu tive um caso bastante curioso e que eu quero compartilhar com você. Entre os irmãos do avô da pessoa que eu estava atendendo, existia um músico. E o sonho dele era ser reconhecido. O sonho dele era ter suas músicas cantadas pelas pessoas, poder se apresentar em shows, em encontros que tivessem como referência encontros musicais, shows musicais. E com o passar do tempo, ele entendeu que ele vivia um propósito que era se tornar um cantor gospel. E assim ele foi construindo todo o caminho, toda a jornada dele. E cada vez mais ele foi sendo chamado para fazer apresentações. Só que isso tem bastante tempo. Foi no início de 1920, 1925, mais ou menos. Isso consta num livro, na história da família. E ele era chamado para cantar na igreja, no coro da igreja, em casamentos. Mas a comunidade dele era uma comunidade bastante humilde. Então, ele era uma pessoa muito reconhecida na rua. Ele passava nas ruas e todo mundo falava: Nossa, olha lá, o cantor da igreja, o cantor de casamentos. E muitas pessoas iam abraçá-lo, contavam para ele que ele arrancava lágrimas em cada um dos casamentos, que ele cantava Ave Maria como ninguém, que as apresentações dele tocavam fundo o coração. E aquilo enchia esse músico de satisfação, de alegria. E ele se considerava ter sido muito bem sucedido na empreitada, na jornada dele. Acontece que os irmãos não interpretavam da mesma forma e chamavam ele de preguiçoso, incompetente. Diziam que ele não queria saber de nada, que ele só queria saber de tocar e vida boa. Para ele,
Tocar representava levar Deus para os corações, levar a alegria para muitas pessoas. Mas, para os irmãos, a representação era muito diferente. O que ele recebia de todas essas apresentações e de todos esses encontros mal pagava as contas básicas, mas para ele estava tudo bem. Ele vivia de forma humilde, não dava gastos para ninguém, e para ele o grande sonho, a grande realização havia acontecido. Acontece que o pai dizia: eu investi tanto no crescimento de vocês, lutei tanto para vocês darem alguma coisa na vida, e olha só, ele não deu em nada. Ele vivia uma grande frustração por não ter reconhecido a sua contribuição junto a toda a coletividade, a toda a comunidade. Mas ele não recuou. Ele entendia que essa era a função dele, e assim ele permaneceria. Com o passar do tempo, se sentiu incompreendido e poucos irmãos valorizavam tudo o que ele fazia. Ele não entendia como os irmãos podiam passar tanto tempo trabalhando com plantações, com criação de gado. Para ele aquilo não fazia sentido nenhum. Sobrava pouco tempo para ir para a igreja, para orar, para se conectar com Deus. Mas ele respeitava e não criticava. Ao contrário dos irmãos, que diziam que ele era um boa-vida e que, se o pai falecesse, eles não permitiriam que parte da herança fosse distribuída para ele. Afinal de contas, ele era considerado um descabeçado. Resumo de toda essa dinâmica. Quando eu fiz o atendimento dessa pessoa, aparecia que realizar sonhos e viver conquistas era a representação de uma utopia, de uma situação que não te conduziria a lugar nenhum. Então era melhor não se sonhar. O melhor seria traçar uma estratégia racional e valorizar o que precisava ser valorizado, a entrada do dinheiro. A qualidade de vida se resumia a ter boa casa, bons carros e poder ser um gestor que entregava recursos financeiros para toda a família. O restante ficava em segundo plano. E essa pessoa constelada vivia um conflito. Ela desejava aplicar para uma área da empresa que ela sempre sonhou, mas era uma área que não era tão visível, que não dava tanta visibilidade, que não era tão valorizada pelos colegas. Em contrapartida, todos os colegas diziam: mas por que você não aplica para tal área? É a área que dá mais dinheiro, é a área que você vai ter chance de receber mais comissão. E ela me disse: eu estou num conflito. Será que eu parto para aplicar para uma área que eu sei que vai satisfazer o meu coração, que vai me preencher interiormente, que tem a ver comigo? Ou será que eu busco crescimento e desenvolvimento? E ela vivia um sentimento de que talvez se ela aplicasse para aquilo que era o sonho dela, para a área que ela tanto desejava, ela fosse passar a ser mal interpretada pelo gestor da área e, como consequência, passaria a ter a imagem de uma pessoa que não era tão comprometida na empresa, que não tinha tantos anseios, tantos desejos, o compromisso maior de crescer, de gerar contribuição e desenvolvimento. Numa exploração mais profunda, nós percebemos que a criatividade dela estava toda sufocada. Ela não demonstrava o quão criativa ela era. E mesmo nos momentos em que ela fazia movimentos para contribuir, utilizando toda a criatividade, ela buscava omitir a informação de que tinha sido criado por ela, porque ela tinha medo de ser mal interpretada, mal vista, por possuir alguns dons criativos. Então veja, algumas vezes a referência de sucesso ou insucesso passa por um padrão que acabou se desenvolvendo de percepções que surgiram a partir de uma conclusão de uma história que a família viveu no passado.
A história que eu estou te contando para você, meu Deus do céu! A história que eu estou contando para você, no dia do atendimento, a pessoa não sabia. E surgiu isso muito forte. E é interessante porque quando nós estamos fazendo um atendimento, uma terapia sistêmica, tudo que está ao nosso redor grita, tentando trazer informações que confirmem aquilo que nós estamos falando. Enquanto nós estávamos no atendimento, essa pessoa recebeu de uma amiga um WhatsApp com uma música gospel. E ela ficou muito intrigada, mas não falou nada. Quando eu comentei essa minha percepção com ela, ela disse: não é possível. Eu nunca recebo nenhum WhatsApp com um link que eu abro e é uma música gospel. Enquanto você está me dizendo isso, eu recebi esse link de uma amiga. E eu pedi para que ela levasse em consideração, para que ela avaliasse o quanto existia uma comunicação metafórica ali que precisava confirmar as nossas percepções. E ela levou em consideração e saiu com a tarefa de reavaliar, de checar os sentimentos reais, sem mais o medo do julgamento, das conclusões, que os amigos ou até mesmo os gestores daquela empresa poderiam tirar a respeito dela. E nós nos despedimos. Ela ficou com a tarefa de avaliar muito bem tudo isso e depois me dar uma devolutiva. Quando foi no outro dia de manhã, ela me passou uma mensagem com uma foto de uma página de um livro. E ela disse: Você não vai acreditar. Eu ontem à noite telefonei para minha mãe e comecei a perguntar para ela se existia algum músico na família. E a mãe dela disse: Seu avô nunca quis que nós estudássemos nenhum instrumento, porque ele tinha muito medo que nós começássemos a tocar algum instrumento e tivéssemos o mesmo desenrolar da história de um irmão que só pensava em tocar violão e cantar. E aí a mãe foi buscar no livro mais informações sobre essa dinâmica. E então descobriu que no livro constava todas essas informações. Veja, é muito interessante porque mesmo sem nós termos a história esclarecida, nós somos leais a essas histórias. Nós fazemos parte de um inconsciente coletivo. O que é um inconsciente coletivo? É como se fosse um diário de registros que ficam armazenando experiências que aconteceram na nossa família. E quer você os conheça ou não, eles ficam armazenados ali, e se algum deles ainda espera uma revisão no sentido de reconhecer o valor desse irmão do avô, reconhecer os sentimentos de injustiça que esse irmão pode ter vivido, e até mesmo o quanto ele foi excluído quando, na divisão da herança, ele não teve permissão para receber parte da herança. Quando tudo isso é levado em consideração, automaticamente nós nos sentimos livres para escolhermos o caminho que de fato tem a ver com a nossa essência, com o nosso propósito maior. Inúmeras vezes, quando esses registros acontecem no inconsciente coletivo, nós não compreendemos e essa solução ainda não foi dada, nós passamos a patinar em dúvida entre diversas dinâmicas que passam a se apresentar para nós, mas essa dúvida ela tem um propósito. Nós estamos ainda leais, servindo um sistema que espera que algo seja reparado. E todo o nosso propósito de existência, o primeiro ponto é: estamos a serviço da história da família que espera reparação
equilíbrio e aprendizado. Enquanto essa consciência não surge, por mais que nós achemos toda essa história uma história furada, no fundo, nós não conseguimos nos desvencilhar dela. A partir do momento em que nós reconsideramos essa história, e nesse caso, essa reconsideração passou pela compreensão também que muitos da família olhavam para a religião de uma forma pejorativa. Porque como esse irmão do avô, ele trabalhava com música gospel, eles falavam que a religião era a forma de fugir do trabalho. Então, virou até comentário dentro da família. Ah, vai querer ir à missa hoje? E quando falavam isso, os jovens, a geração mais jovem, não entendia. Mas ela disse que muitas vezes ela ouvia a mãe falando para a irmã: Ah, vai querer ir à missa hoje? É, tá tirando o corpo fora? E ela disse que ela não entendia por quê. Que termo era esse? Ir à missa hoje e tirar o corpo fora? E aí, com o passar do tempo, quando nós trouxemos toda essa clareza, ela entendeu o que acontecia. Associavam a religião, a prática religiosa, a um estado de querer fugir do trabalho. O que não era verdade, era o contrário. Era uma dedicação, era um amor incondicional. O valor que esse irmão do avô enxergava nessa prática não se media pelo conteúdo financeiro. Ele tinha muitas habilidades para ser reconhecido como um grande cantor, mas ele entendia que o propósito dele era realmente se dedicar à música gospel. Assim, à medida em que ela reconheceu todo esse movimento, ela disse que ela encontrou uma grande paz no coração e a certeza de que ela realmente deveria aplicar para essa área, que agora permitiria ela trazer à superfície toda a parte criativa, sem vergonha, sem medo de julgamentos, mas ao contrário, compreendendo que existia um lugar certo para ela e que por muito tempo ela não ocupou esse lugar exatamente pelo medo daquilo que iriam pensar. Me passou uma mensagem posteriormente dizendo que ela estava sentindo um grande alívio no coração, porque ela tinha certeza agora que ela tinha dado o passo na direção certa do sucesso dela, na direção certa para o progresso, para a evolução, para o cumprimento do propósito dela.